Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje com muita alegria a festa de Santa Catarina de Sena, que para nós, da comunidade católica Presença, tem um tom de solenidade, porque é a nossa padroeira. Ela, Santa Catarina, é uma pequenina, da qual nos fala o Evangelho de hoje. Uma pequenina a quem Deus Pai quis revelar os seus segredos mais íntimos. Foi assim escolhida porque ela não teve medo de se aproximar do Senhor, de aprender dele a mansidão, a humildade de coração. E por isso hoje, Catarina de Sena, ela descansa na glória, na presença de Deus. E por isso hoje louvamos a sua vida, propagamos os seus ensinamentos. Há alguns dias eu estou refletindo sobre esta homilia de hoje e sobre como Catarina de Sena pode nos inspirar a viver melhor a nossa vida cristã e o nosso chamado a ser presença de Deus no meio do povo. Algumas constatações da nossa cultura, do nosso tempo, tem me despertado para uma necessidade urgente que a vida de Catarina e, consequentemente, o nosso carisma, enquanto comunidade presença, pode iluminar e trazer restauração para esse mundo. Eu não sei se vocês notaram, mas existe uma nova pandemia acontecendo. Nós encerramos agora há pouco a pandemia do coronavírus. Mas tem uma outra que quase ninguém está percebendo. Trata-se da pandemia dos jovens infelizes. Ouviram falar dessa pandemia? Mas conseguem identificar esses jovens? Uma pesquisa constatou que jovens entre 15 e 24 anos têm relatado níveis de felicidade cada vez mais baixos ao longo do tempo. As causas desses relatos, elas são inúmeras e eu não quero aqui fazer uma análise sociológica para perceber por que é que os jovens estão tristes, por que é que os jovens estão se entristecendo. Mas um dado interessante nessa pesquisa é que o tempo gasto com os amigos está 70% menor que as gerações anteriores. Isso é um dado alarmante. Com isso, conclui-se que a redução de contatos presenciais afeta diretamente na experiência de realização das pessoas. As pessoas, elas necessitam de presença para serem felizes. Elas precisam de encontros reais, porque essa mesma geração é a geração conectada, que está conectada com o mundo inteiro e, no entanto, carece de presença, carece de felicidade. Uma outra pesquisa que, de certa maneira, me incomodou também nesses dias, é que entre os brasileiros constatou-se que 1 em cada 4 relatam experiências de solidão e tristeza. Se nós fizéssemos aqui proporcionalmente, aqui nessa igreja, nós teríamos muitas pessoas solitárias. Você pode ser uma pessoa dessa, que está rodeado de pessoas, contato com as pessoas e, no entanto, se experimentam sozinhos. As pessoas reclamam solidão e não era para ser assim. Tendo em vista que hoje nós podemos nos conectar com o mundo inteiro pela tecnologia. O mundo virtual, irmãos e irmãs, embora tenha colaborado muito em vários aspectos da vida humana, também tem adoecido as pessoas. As pessoas têm se tornado
cada vez mais solitárias, sozinhas. Eu diria que, na verdade, o mundo, ele reclama por presença. Ou uma outra palavra, o mundo, ele reclama por proximidade. E Santa Catarina de Sena foi mestra em ser presença e em ser próxima. E eu quero aqui demonstrar as 4 presenças que nós podemos exercer neste tempo e, de alguma forma, impregnar o mundo da presença de Deus com a nossa vida, a fim de que nós e as pessoas que estão ao nosso redor percebam que não estão sozinhas no mundo, que uma presença lhe acompanha. E aqui eu vou me valer de uma indicação do Papa Francisco aos sacerdotes, onde ele fala sobre as 4 proximidades que o sacerdote deve ter. E ele disse aos sacerdotes, mas nós veremos que isso se aplica a todo cristão. E veremos mais, elas se encontram na vida de Santa Catarina de Sena. Catarina de Sena, ela foi presença diante de Deus. Ela foi próxima de Deus. Ela escreveu um livro chamado Diálogo. Nesse livro, ela retrata as suas orações dirigidas a Deus Pai. E Deus responde para Catarina de Sena como se ele estivesse conversando com uma amiga, alguém muito próximo, íntimo dela. Ela descobrira então as riquezas que estão escondidas na vida de oração, na proximidade com Deus. São João Paulo II, quando ele comenta sobre a vida de Catarina de Sena, ele disse que ela fez um caminho rápido de progresso nessa vida de oração, de tal maneira que Cristo, ele quis trocar o coração dele com Catarina de Sena. Ela se aproximou tanto de Deus, ela esteve tanto na presença de Deus, que ela foi sendo transformada, que Jesus quis trocar o coração dele com o coração dela, porque não tinha diferença nenhuma do coração dela para o coração de Jesus. E ela viveu essa experiência mística, né? Da troca dos corações. Para demonstrar o tanto que ela foi próxima de Deus. Ela esteve sempre na presença de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós somos convidados a, antes de mais nada, a cultivar essa proximidade. Catarina de Sena está nos ensinando que a intimidade com Deus vale mais do que qualquer outra proximidade. É esta comunhão com Deus que nos manterá firmes diante das circunstâncias difíceis que aparecem ao longo do caminho. Prestem atenção, a solidão existencial que está presente no coração de muitos de nós, ela precisa ser preenchida em primeiro lugar pela presença de Deus. Quem está na presença de Deus jamais experimenta solidão. Ele está junto. Você está no seu quarto e Deus está com você. Você está no seu trabalho e Ele está com você. Você está com a sua família e Deus está com você. Você está sofrendo e Deus está com você. Deus não nos abandona em nenhum momento. Nós nunca estamos sozinhos. Deus, Ele é próximo de nós. E nesta proximidade com Deus, Catarina é mestra. Então que ela nos ensine a sermos próximos de Deus. Vamos pedir essa graça a ela nessa noite? Vamos pedir a graça de sermos homens e mulheres de oração, de intimidade com a palavra, de intimidade com Deus, homens e mulheres que conversam com Deus, que dialogam com Deus como ela dialogou, que o tem como amigo, que o tem como próximo. Esta presença diante de Deus, ela deu fundamento para as outras 3 proximidades que Catarina também nos ensina. Catarina, ela foi presença na vida da igreja. A
Aqui eu me refiro à sua proximidade com o Santo Padre, o Papa. Com o Papa de sua época. Com os bispos de sua época. E ela viveu, irmãos e irmãs, num contexto de igreja dificílimo. Se hoje nós olhamos para os nossos pastores e achamos que está difícil, a época dela, a situação era um tanto difícil quanto a nossa. Para vocês terem ideia, tinham 2 papas, um papa oficial e um antipapa. A situação era grave. Bispos e sacerdotes manchados por uma vida de pecado. E o que ela faz? O que Catarina faz diante dessa igreja? Ela se aproxima. Ela reza por eles. Ela escreve a eles. Catarina de Sena, ela escreveu 380 cartas. Tem um livro, né? Adquiram, porque vale a pena. 380 cartas. E vejam, um detalhe importante. Ela era analfabeta. Não sabia ler. Não sabia escrever. Então ela ditava e alguém escrevia. Mas lá no final da vida, ela conseguia já escrever algumas coisas. Mas era analfabeta. E Deus utilizou dela para escrever. Aos papas, das 380 cartas, 23 ela direcionou aos papas do seu período, que foram 2. 19 cartas a cardeais e bispos. Ela se fez próxima da igreja. Amou a igreja até o fim. É conhecida a sua frase no leito de morte. Saibam que se eu morro de amor pela igreja. Ela morreu de amor pela igreja. Irmãos e irmãs, sejamos nós presença na vida da hierarquia da igreja. Quando nós olhamos para Catarina, é isso que nós vemos dela em relação ao Papa, dela em relação aos bispos. Uma intercessora. Catarina não ia para as redes sociais para falar mal dos seus pastores. Ela rezava, dobrava os joelhos, e foi assim que ela santificou a igreja. Foi assim que ela conseguiu com que o Papa voltasse, porque o Papa estava há 70 anos já fora da sua sede em Roma. E Catarina, ela interveio de tal maneira que ela conseguiu que o Papa voltasse para ocupar a sua cadeira, a cadeira que era dele, o lugar que era dele. Veja que mulher mais arrojada. Ela nos ensina a amar a igreja, não com palavras, mas com ações, com joelhos dobrados, com vida doada, vida oferecida, com proximidade da igreja. A terceira proximidade de Catarina foi na vida dos sacerdotes, dos padres. Ela também foi muito próxima dos padres. Deus Pai disse a ela no livro Diálogo: na terra, quem possui a chave do sangue é o Cristo na terra, que é o Papa, e os seus ministros. Disse Deus a Catarina: certa vez eu te manifestei essa verdade numa visão, para indicar o grande respeito que os leigos devem ter pelos ministros. Veja o que Deus Pai disse a Catarina: bons ou maus que eles sejam, se eles forem bons ou maus, não importa, eles são meus ministros e precisam ser tratados com tal dignidade. São meus ministros. Quem os desagrada, a mim ofende. Toda reverência feita a eles, aos sacerdotes, na realidade não atinge a eles, mas atinge a mim. É Deus Pai dizendo: atingem a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitar os sacerdotes
é o ministério que eles carregam. É Deus Pai dizendo a Catarina: amem os sacerdotes. A eles ela também dedica cartas, ela escreve aos padres. Ela é próxima dos padres. Irmãos e irmãs, sejam próximos dos sacerdotes. Rezem por nós, para que nós sejamos fiéis a esse ministério do sangue que nos foi confiado, para que nós sejamos fiéis à vocação que Deus nos deu. Catarina nos ensina a rezar pelos sacerdotes, a sermos próximos dos sacerdotes. E por último, a última proximidade é a presença no meio do povo. O Papa Francisco diz, falando aos sacerdotes, que os padres devem ser homens do povo, do meio do povo. Vejam, Catarina de Sena, ela não foi padre, ela não foi sacerdote, mas ela cumpriu isso com fidelidade. 29 de suas cartas são para nobres senhoras. Catarina estava envolvida em todos os ambientes. 29 das suas cartas foram dirigidas às mulheres, damas da nobreza de Sena. 16 cartas foram dirigidas aos membros da sua família, com problemas familiares. 50 de suas cartas foram destinadas a diversos profissionais, a juízes, advogados, médicos, artesãos. 38 cartas foram destinadas a políticos. Até nisso ela se envolveu. Dirigiu-se aos políticos, aos governantes. 32 de suas cartas para seus discípulos, fiéis leigos, nas mais variadas situações. Catarina, ela não foge do povo. Ela está no meio do povo. E eu quero dizer a vocês, hoje, o dia dedicado a ela pode rogar pelas suas intenções. O que queres pedir a Catarina hoje? Ela se dirigiu a tantas pessoas, a tantas situações. O que você quer pedir a ela? Ela pode interceder. Ela pode pedir a Deus pela sua santificação, pela sua família, pela sua profissão, pelas causas da sua vida. O que queres pedir a Catarina? Apresente a ela. Um outro dado interessante da presença de Catarina no meio do povo é que ela enfrentou uma peste, uma pandemia, na sua época, que dizimou 1/3 da população da Europa. 1/3. E Catarina, ela não se trancou. Ela foi para o meio do povo para socorrer o povo, para cuidar do povo, para interceder pelo povo. Ela não se escondeu. Meus irmãos e minhas irmãs, com essas 4 proximidades que Catarina nos ensina, nós estamos aqui refletindo que com essas 4 proximidades nós podemos ser curados da solidão. Deus se faz próximo de nós. A sociedade de hoje, embora consumida pelas telas, pelo mundo virtual, pelo online, o mundo reclama presença. Neste contexto, Deus suscitou este carisma, o carisma da comunidade presença, que tem por Catarina, por inspiração. Sejamos presença como Catarina. Presença. E isso não é só para quem é missionário, para quem é chamado a consagrar aqui a vida. Não, é para todos. Porque esse é o estilo de Deus. Deus, Ele é próximo. Deus, Ele é presença. Então que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, por intercessão de Santa Catarina, que eu seja presença. Presença diante de vós na oração. Presença rezando pela igreja, pelos sacerdotes. E presença para as pessoas que estão ao meu redor. Pode ser que alguém que esteja do seu lado esteja sofrendo de solidão. Seja presença para essa pessoa. Seja a presença de Deus para aqueles que estão ao seu redor. É assim que nós vamos revelar ao mundo a face de Deus, inspirados em Santa Catarina. O mundo reclama presença. A minha oração nessa noite, e espero que seja a sua também, é essa: eis-me aqui, Senhor, faça de mim presença tua
no meio do teu povo.